Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre os principais métodos ou as principais maneiras de ensino em sala de aula. Vamos começar conhecendo um pouco sobre a abordagem magistral. O que significa a abordagem magistral? Qual o seu objetivo? Bem, trata-se de um método tradicional que permite transmitir muitas informações em pouco tempo. É dirigido a alunos motivados, mobiliza perfeitamente os pré-requisitos nocionais e metodológicos. Esse método é mais utilizado nos ensinos médio e superior. Bem, além da magia da voz, o professor também pode recorrer a alguns documentos para atrair a atenção dos alunos e também para ilustrar seus propósitos. Mas esse método que privilegia a transmissão do conhecimento em lugar da aquisição ativa de um saber fazer e das informações, claro, né, ele apresenta evidentes limites metodológicos. Mesmo que se apoie em uma problemática eficaz e respeite, né, as exigências de clareza na exposição, a aula magistral, ela sempre mantém o aluno em uma posição de assistente. Então, nada indica que ele possa reproduzir os conhecimentos numa situação diferente daquela da aula. Muito ligada à concepção descritiva da história, essa exposição propicia ao professor derivar para uma perspectiva factual do passado, né, que passa a ser lido com base em um modelo determinista. Em se tratando da abordagem dialogada, sendo esta muito usada no ensino fundamental, no terceiro e no quarto ciclos, esta exposição consiste em fazer o aluno participar de forma constante da aula, interrogado com questões individuais ou coletivas, mobilizado no contexto de comentário de documentos ou no planejamento, o aluno é levado a empregar ativamente os conhecimentos informativos ou metodológicos adquiridos em trabalhos anteriores. Esse método ele é atrativo por ter caráter interativo, que dá a impressão de classe, né, da classe participar da construção de seu próprio saber. E isso é muito importante no contexto da aprendizagem de história. Esse método também, né, apesar dessa qualidade, ele também possui seus limites. Ele pressupõe, para ser eficaz, plena colaboração da classe, que muitas vezes prefere assistir passivamente às intervenções do professor, o qual seria obrigado a ganhar a participação e o interesse de seus alunos. Então, na maioria das vezes, o professor realiza questionamentos, né, que são o coração desse método, o fator mais importante, né, o que leva a responder rapidamente as suas próprias interrogações, sem deixar tempo aos alunos para refletir, né, para reflexões, e sem retomar seus eventuais erros. Além disso, pode colocar questões fechadas que apelam a um tipo de conhecimento e não a uma reflexão. Então, como podemos observar nessa abordagem dialogada, ela tem as suas qualidades, né, bem positivas, por assim dizer, mas também ela pode trazer limitações. Ela também pode colocar questões que possam ser identificadas com um conjunto de problemáticas, né? Essa exposição, ela também traz o risco de dar ao aluno
uma concepção positivista da história, que significa mais a restituição coletiva de uma pseudo-verdade histórica que necessariamente a reconstrução hipotética do passado. Finalizando a apresentação dos principais métodos de ensino em sala de aula, vamos falar um pouco sobre a abordagem construtivista. Bem, o objetivo dessa exposição é justamente fazer o aluno ser o ator de sua formação, privilegiando a autoaprendizagem experimental em detrimento da transmissão de saber já produzido. Então, esse método, ele permite que o aluno possa apropriar-se de processos intelectuais. Ele igualmente faz o professor levar em conta a classe real e não aquela com que esse professor possa sonhar. Além disso, o professor trabalha baseado em problemas metodológicos e em lacunas nocionais dos alunos, bem como explorando suas representações e expectativas. Então, baseado ainda mais que os precedentes na exploração de suportes pedagógicos, em especial, podemos citar documentos, chamados mediadores. Esse método, ele apresenta duas variações, sendo a exposição indutiva e a exposição hipotético-dedutiva. A primeira, ou seja, a exposição indutiva, ela vai do concreto ao abstrato e com base em comentário de documento, segundo regras precisas. Aí aqui podemos citar observação, classificação e estabelecimento de relações, dirige-se a um ideal geral, aliás, a uma ideia geral, que produz o texto escrito. Eficaz sob o ponto de vista metodológico, essa exposição é discutível do ponto de vista epistemológico, uma vez que pressupõe que o documento tenha uma verdade objetiva, que fará um questionamento orientado, Inevitavelmente, esse questionamento orientável ele vai surgir. A exposição hipotético-dedutiva supõe a definição preliminar de um modelo teórico explicativo, cuja exploração de um ou mais documentos pode ou não confirmar. Ela também obriga, nesse caso, a elaboração de uma nova grade de leituras, o que é muito bom. Esse procedimento é o mais próximo do utilizado pelo historiador, que constrói seu conhecimento por meio de questionamentos preliminares. Então, é basicamente isso.